Foi sepultado agora há pouco no cemitério Memorial em Santos o jovem Lucas Martins de Paula, de 21 anos. O estudante sofreu politraumatismo craniano depois de ser agredido por seguranças em uma casa noturna na cidade. No velório, o sentimento era de indignação. Abalada, a mãe não quis gravar a entrevista. O que aconteceu não foi uma fatalidade, né? Alguém provocou isso. Então, é difícil você aceitar que foi um acidente ou foi qualquer coisa, né? Alguém causou isso. Então, a família toda, amigos e todo mundo, a indignação é muito grande e é onde que todo mundo tem buscado por justiça, tem, né, gritado por justiça por causa disso. O caso aconteceu no último dia 7. Lucas Martins de Paula foi agredido por seguranças da casa noturna Bacará, no bairro do Imbaré, por causa de uma diferença de R$ 15 na comanda. Uma bebida já comprovada que ele não consumiu. O jovem sofreu politraumatismo craniano e ficou internado por 22 dias na Santa Casa de Santos. Morreu ontem, por volta das 8 horas da noite, com uma parada cardiorrespiratória. 3 seguranças que agrediram Lucas e o proprietário da casa noturna já foram indiciados por tentativa de homicídio. Essa casa já não é a primeira vez que acontece isso. Já não é a primeira vez que esses seguranças eles fazem esse tipo de coisa. Não dá para acreditar, não dá para acreditar. Um menino bom, um menino de família, um menino que nem saía, começou a sair agora. Lucas era aluno do 8º semestre de Engenharia Elétrica na Unisanta. Por causa das boas notas, tinha bolsa 100%. A alta direção da universidade compareceu ao velório. O Bacará segue fechado por apresentar irregularidades, segundo a prefeitura. Entre elas, o fato da casa ter entrada pela Avenida Epitácio Pessoa e saída pela Rua Oswaldo Cochrane. Eles me chamaram ainda para ir nessa festa, porém no dia não podia ir. É uma fatalidade, é um problema que acontece no nosso país todo dia e se não arrumar um jeito, não ter justiça, não mostrar que tem que ser diferente, esse país não vai melhorar, porque os nossos jovens estão perdendo a vida por besteira, por causa de uma garrafa de cerveja. É muito complicado. Você vê um amigo tão bom e o dia antes de acontecer essa fatalidade a gente estava no mar surfando, e ele estava me falando dos sonhos dele. Pô, tô terminando a faculdade, tenho tanta coisa para fazer agora, e acontece uma fatalidade dessa, né? Interrompe uma vida que podia gerar tanta coisa boa para o mundo, né? E é muito triste. Para falar mais sobre o assunto, o Caderno Regional recebe o advogado criminalista Vicente Castione. Doutor Castione, boa noite, obrigado, viu, mais uma vez. Eu que me sinto honrado pelo convite. Nós vimos ali na matéria, né, doutor Castione, a Ione Furukawa dizendo que os acusados, no caso, foram indiciados por tentativa de homicídio, os 3 seguranças e o dono da casa. Eu imagino que agora, com a morte da vítima, do rapaz, há uma mudança nesse indiciamento, doutor Castione? O indiciamento não é ainda uma acusação definitiva. Eu ouvi informações hoje de que há uma câmera que capturou imagens concretas da agressão. A ser verdade isso, a imagem concreta mostra quem agrediu e como agrediu. O fato de você ter uma agressão sem armas, apenas com o uso das mãos, normalmente não caracteriza crime de homicídio nem de tentativa de homicídio em condições normais. Normalmente, esses brutamontes, esses chamados seguranças, muitos são despreparados e acham que soco na cabeça ou no rosto com violência é como no MMA, em que a pessoa leva pancada e sai andando. Um soco pode matar, um único soco pode matar. Mas a lei, e eu estou aqui para falar sobre o aspecto legal, a lei diz que se o indivíduo tem a intenção de matar, ele responde por homicídio, e se a morte não ocorre, ele responde por tentativa. Se ele não tem a intenção de matar, mas tem a intenção de agredir, e a morte sobrevém, sem que ele tivesse intenção de matar, ele responde por lesão corporal seguida de morte, que é um crime mais grave do que a tentativa. De qualquer maneira, o que vai dizer
se houve homicídio e se houve lesão corporal seguida de morte, são as imagens e a prova que vai ter que mostrar o aspecto subjetivo e intencional de quem agrediu. Quer dizer, para qualificar esse crime, nesse caso, ainda depende de investigação, quer dizer, não dá para bater o martelo em relação à tipificação do crime. Não dá, porque se o indivíduo usa uma arma, seja um pedaço de pau, um cano, uma arma de fogo, uma arma branca, e fere o outro, normalmente a intenção é de matar. Mas quando usa os punhos, é mais difícil você caracterizar que havia uma intenção. Agora, se fica claro que depois que o indivíduo já está sem defesa, inanimado, e continua sendo agredido com violência, aí a intenção de matar fica clara, é um aspecto subjetivo. Que pode ser esclarecido caso hajam essas imagens, como o senhor falou, né? As imagens são fundamentais, porque a prova testemunhal até agora parece que não disse as coisas contundentemente. Eles podem ser presos, esses acusados? Você falou sobre crime qualificado. Se for homicídio, e entendido como homicídio, não deve ser, do ponto de vista legal, considerado crime qualificado. E o homicídio qualificado é crime hediondo. Todo crime de homicídio qualificado é automaticamente um crime hediondo. Nesse caso, existe a situação de culposo e doloso, doutor? Não, aí culposo não é. Ou é lesão corporal seguida de morte, ou é homicídio. Agora, por que não seria qualificado e não seria hediondo? Estou falando com base no que se apurou até agora. Sim. Porque o crime qualificado, a lei diz claramente quais são as hipóteses. Ou é o modo como você executa, veneno, fogo, explosivo, meio insidioso, cometido a traição, de emboscada. Esses casos agravam a condição do homicídio, porque a vítima está numa condição de não poder se defender. E o outro aspecto é o aspecto subjetivo. Isto é, qual é o motivo do crime? Motivo fútil, qualificado. Motivo torpe, qualificado. Quando não há um motivo fútil, nem um motivo torpe, isto é, há um entrevero, há uma discussão, há uma encrenca dentro de um lugar com muitas pessoas, sai uma briga e aí vira o homicídio, você não tem a qualificação do crime. Você tem um homicídio simples, que no Brasil, lamentavelmente, tem uma pena mínima de 6 anos, e se o indivíduo for condenado como primário, cumpre um só sexto e da vai pena. para a rua. Pra você ter uma ideia, na França, a pena de homicídio são 30 anos. Em qualquer circunstância? Na França, em qualquer circunstância, 30 anos. E pode aumentar para prisão perpétua. Na Itália, 20 anos. E pode chegar para a pena de ergástulo, que é prisão perpétua. Aqui no Brasil são 6 anos. Em que situação esse caso iria para a júri popular, doutor Cassione? Se for denunciado por homicídio, obrigatoriamente é crime de competência de julgamento do júri. Bom, o doutor Cassione vai continuar aqui com a gente para comentar uma outra situação, porque quase que simultaneamente ao caso Baccará, coincidentemente ou não, 3 casas noturnas foram fechadas em Santos por ordem judicial. O motivo seriam irregularidades, como falta de alvará e auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A Haiger Club na rua José Ricardo 35, a Cats Music na rua do Comércio 109, ambas no centro, e a Pink Elephant na Avenida Senador Feijó 557 na Vila Matias, não podem mais funcionar por ordem judicial. A determinação do bloqueio aos acessos às casas aconteceu após o descumprimento de uma ordem prévia. Em 19 de julho, atendendo à ação do Ministério Público, o juiz ordenou que os locais encerrassem as atividades enquanto não regularizassem a situação. Entretanto, elas permaneceram funcionando normalmente até quinta-feira, quando houve a nova decisão determinando a construção de muros e o corte de luz e água nos estabelecimentos. Uma investigação da promotoria iniciada em 2015 após denúncias de que os 3 locais recebiam menores de idade verificou irregularidades na documentação das casas noturnas.
Bom, para mim fico com a sensação de uma situação oportunista, né? Quer dizer, como diz aquele ditado, né? Depois da porta arrombada, aí há um desespero, um corre-corre, todo mundo, vamos ficar. Até porque essas casas já funcionam há muito tempo, né, doutor Cassione? E só agora foi tomada, quer dizer, a fiscalização acordou e falou, olha, essas casas estão irregulares. Você, com a sua lucidez, que é conhecida, e com a sua inteligência, não precisa ser versado em matéria jurídica para dizer o que você já disse e é a real. Nós vivemos num país em que todas as soluções são adiadas e depois os arremedos de solução aparecem quando há fatos que geram clamor público e que têm repercussão. Como esse. Você tem que tomar as providências antes, a começar pela concessão dos alvarás, que demoram muito tempo e ninguém explica por quê. Porque se você vai lá, faz uma vistoria, se não tem condição, a porta não abre. Se tem condição, o alvará tem que ser dado imediatamente. Porque eles falam em coisas assim, tipo, temporário, enquanto está sob análise, nós estamos funcionando, quer dizer... É um absurdo, porque se está sob análise, você não sabe se tem condição de Você funcionar. não tem autorização definitiva, A não é? autorização precária é pior ainda do que a não autorização. Essa autorização precária. Agora, chega o ponto em que você tem que levantar muro, você tem que cortar água, você tem que cortar luz. Por uma determinação da justiça, na verdade, né? Quando, na verdade, você está funcionando sem ordem, contra a ordem judicial, você tem o crime de desobediência, você tem a multa que pode ser imposta pelo próprio juiz. Agora, quando o juiz manda levantar um muro para emparedar uma casa, nem as reformas necessárias, sem água, sem luz, com a parede feita, o sujeito não tem condição de fazer as reformas necessárias para obter o alvará. E isso me parece que é contra o direito. Agora, rapidinho, doutor Cassione, só para a gente encerrar. Uma das denúncias também da matéria é a presença de menores nessas casas noturnas. Não tem mais juizado de menores. Eu me lembro que quando eu era menor e mais jovem, cheguei até, inclusive, trabalhar como comissário de menores. Existia a figura do comissário de menores que fiscalizava justamente isso, casas noturnas, cinema. Não existe mais isso hoje? Tem o Conselho Tutelar, que tem essa missão de fazer essas investigações, mas você tem menores, você tem drogas, você tem estimulantes de todos os tipos ali dentro. Venda de bebida alcoólica, né? Sem nenhum tipo de fiscalização. Sem nenhum tipo de inibição. O indivíduo já está aparentando estar alterado e continuam fornecendo bebida a ele. Num ambiente desse tipo, os ânimos se exaltarem em determinados momentos por parte de uns e de outros é normal, principalmente por parte daqueles que têm má índole, que vão lá para arranjar encrenca e que fora dali são, de certa maneira, delinquentes potenciais, para não dizer concretos. Doutor Cassione, muito obrigado mais uma vez e uma boa noite para o senhor. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigado. A Agência Nacional de Aviação, a ANAC, vai investigar as causas do acidente com um avião ontem à noite no Campo de Marte, em São Paulo. Veja esse e outros assuntos no Brasil em 1 minuto. O avião que caiu neste domingo em São Paulo, próximo ao Campo de Marte, arremeteu 2 vezes antes de explodir na zona norte da capital, segundo testemunhas. Dos 7 ocupantes da aeronave, 6 foram resgatados. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, senadora Gleisi Hoffmann, diz não entender como membros da esquerda não acreditem na candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a senadora, o PT tem o direito de lançar uma candidatura e defendê-la nos tribunais. O ex-presidente está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba após ser condenado em segunda instância. O sistema Cantareira, que abastece a cidade de São Paulo, está em estado de alerta, desde que chegou à capacidade de apenas 39,7%. A quantidade de água armazenada é a mais baixa para o mês de julho desde 2015, ano em que o estado de São Paulo enfrentava sua pior crise hídrica. Cuca é o novo técnico do Santos. O anúncio foi feito no começo da tarde de hoje no Centro de Treinamento Rei Pelé.
O executivo de futebol do Santos, Ricardo Gomes, detalhou as informações do contrato. Os valores não foram divulgados. Cuca deve ficar no time até o fim do próximo ano. As negociações com o treinador começaram hoje mesmo. É um treinador competente, com experiência, com títulos, que anseio da torcida do Santos, que é ofensivo. Ele reúne todas essas qualidades para o nosso trabalho. Cuca estava sem clube desde outubro do ano passado, quando foi demitido do Palmeiras. Essa é a segunda passagem do treinador pelo Peixe. A primeira foi em 2008, sem nenhum título conquistado. A expectativa é que o técnico assuma o time já no treino de amanhã e comande o Peixe no jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O Santos vive um momento decisivo na temporada. Já são 4 jogos sem vitória. Ontem, o alvinegro praiano perdeu de 1-0 para o América Mineiro na Vila Belmiro, com um gol de Rui de pênalti. E uma informação importante para o torcedor do Peixe já para a partida contra o Cruzeiro. A partir de agora, a entrada dos associados nos estádios da Vila Belmiro e do Pacaembu em dias de jogos será feita somente mediante a reserva do ingresso. Não será mais permitida a utilização do cartão de sócio para este acesso, sem que a reserva tenha sido efetuada antes da partida. Esse procedimento será adotado por medidas de segurança e novos processos do Santos Futebol Clube. Para reservar o ingresso, é só acessar o site do Sócio Rei. Donos de cadeira cativa permanecem com a mesma condição original. De volta ao Brasileirão, os times da capital se deram bem na rodada. Corinthians, Palmeiras e São Paulo venceram. Confira os gols. Jogando no Mané Garrincha, o Corinthians venceu o Vasco por 4-1. A equipe carioca saiu na frente com o Iago Pikachu de pênalti. No começo da segunda etapa, os visitantes empataram com o Romero. Pedrinho cruzou e o paraguaio fez o segundo dele e do Corinthians. Ainda teve tempo para Jadson ampliar a vantagem de pênalti. Nos acréscimos, Romero marcou mais um e fechou a conta. O time paulista é o 7º colocado e enfrenta agora a Chapecoense na quarta-feira pela Copa do Brasil. Já o Palmeiras recebeu e derrotou o Paraná também no domingo. Bruno Henrique abriu o placar com um chute de fora da área. O volante balançou as redes de novo ainda no primeiro tempo. Lucas Lima deu números finais ao jogo, 3-0. O Alviverde está em 6º lugar e encara o Bahia na quinta-feira na Copa do Brasil. São Paulo e Cruzeiro jogaram no domingo no Mineirão. Rojas cruzou para Diego Souza fazer 1-0. Já na segunda etapa, Everton recebeu sozinho dentro da pequena área e definiu a partida. São Paulo 2, Cruzeiro 0. O tricolor paulista é o vice-líder do Brasileirão e recebe agora o Colón da Argentina pela Sul-Americana na quarta-feira. Na quinta-feira acontece mais uma edição da Ação do Coração em Santos. O evento, que faz parte do calendário oficial da cidade, tem esse ano como tema Nosso Coração, Nosso Território, Refugiados, Excluídos e Imigrantes. No fim de semana, uma partida de futebol foi realizada para arrecadar alimentos para o evento realizado desde 2012. O estádio Urico Mursa recebeu para a partida beneficente 2 times. O de branco e vermelho, representado por artistas e ex-jogadores, e o outro de verde, por ex-refugiados. Teve gol bonito e jogadas de efeito, mas o placar era o que menos importava. Quem entrou em campo só tinha um sentimento: solidariedade. É muito gratificante, né? A gente poder colaborar, ajudar, juntar o útil ao agradável, né? A gente ajuda as pessoas carentes, que necessitam, os refugiados aí que nós estamos jogando. E com isso a gente ainda joga o nosso futebolzinho, né? Revendo os amigos, é sempre muito bom. Estamos felizes porque a jogar nesse estádio é uma oportunidade bom para nós. Porque esse estádio já tem história, né? O Pelé já jogar aqui, o grande jogador já jogar aqui também. Para eu também jogar aqui é fácil, é bom. A Portuguesa resolveu colaborar com a ação porque entende que é uma ação com mérito, né?
E como foi fundado também por portugueses que um dia foram imigrantes aqui, nada mais justo do que colaborar e contribuir para uma ação tão meritória como é a Ação do Coração. Quem veio assistir a partida no estádio da Portuguesa Santista pensava da mesma forma. É importante, eu vim aqui me divertir, uma tarde legal e ajudar quem precisa do alimento. É importante para prestigiar o evento, primeiro, e com certeza ajudar quem precisa, né? Então a gente veio, trouxe 1 quilo de alimento e dia 2 agora de agosto a gente vai estar lá na Praça Mauá também ajudando um pouquinho mais. Surgida como uma homenagem ao ator santista Eduardo Furquini em 2012, a Ação do Coração é uma celebração de amor, que reúne milhares de pessoas em diversos lugares do Brasil e em outros países, sempre no dia 2 de agosto. Ano passado, recorde de arrecadação de alimentos, mais de 10 toneladas, que foram distribuídas em 11 cidades do Vale do Ribeira. Te convidar a estar no dia 2 de agosto na Praça Mauá, nessa grande festa da solidariedade. E estando lá na praça, você olhe para o lado de uma pessoa que você não conhece e diga assim: eu vim porque eu acredito no amor, eu vim porque eu acredito no bem, eu vim porque eu coloco o meu coração em ação, eu vim porque eu pratico a ação do coração. Nessa época do ano, o abandono de animais aumenta cerca de 30% em São Vicente, segundo a Prefeitura. Se o frio esquenta seu coração, está aí uma ótima oportunidade para adotar um cachorrinho. Não é difícil ver um cãozinho abandonado, andando sozinho, procurando água e alimento por São Vicente. E são muitos. Segundo as zoonoses do município, atualmente, cerca de 70 mil vivem nas ruas da cidade. E em janeiro, julho e dezembro, esse número aumenta. Esses meses eles coincidem com os meses de férias das crianças e o que acontece mais? A família ela sai para viajar ou vai para outro lugar e acaba deixando o animal abandonado em casa ou abandonado na rua. Então, frequentemente, nesses meses de férias, aumenta em mais ou menos 30% o abandono de animais no município. Para controlar o crescimento dessa população, um importante trabalho é desenvolvido no Centro de Zoonoses da cidade. Aqui, animais são castrados e recebem tratamento para a prevenção de doenças infecto-contagiosas. Na maioria das vezes, eles são devolvidos às ruas, porém, com a certeza que não irão procriar mais. A partir de 2000, houve uma lei estadual que a gente não pode fazer eutanásia de nenhum animal sadio. Então, nós recolhemos esse animal, castramos, vermifugamos, chipamos ele, vacinamos e devolvemos no mesmo local de acordo com o termo de ajustamento e conduta, promotoria pública e prefeitura. Então aqui nas zoonoses o departamento não funciona como um abrigo, ele funciona como um centro de controle de zoonoses, onde nós fazemos as consultas no período da manhã, fazemos as castrações, recolhemos esses animais da rua e fazemos controle populacional através de cirurgia. Mas se por acaso seu coração apertou, aqui nas zoonoses também é possível adotar um desses animaizinhos. Tá esperando o quê? O endereço é Rua Catalão, número 530, na Vila Voturuá. E não tem custo nenhum. O Departamento de Controle de Zoonoses está aberto de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5. Basta a pessoa comparecer com comprovante de residência, o RG. Ela se interessando pelo animal, ela vai fazer o termo de adoção. Esse animal passa pela consulta veterinária e a pessoa recebe um vale castração se o animal for filhote. Não tiver tempo ainda para ser castrado. E quando o animal ele é adulto, ele já sai do Centro de Controle de Zoonoses castrado, vacinado e chipado. Segue até quarta-feira o Festival de Capoeira de Santos. A repórter Patrícia Nunes acompanhou a abertura do evento no Teatro Guarani. O público foi recebido ao som do berimbau. No palco, crianças jogam feito gente grande. E adultos brincam que nem criança. Ao todo, 4 grupos mostraram essa mistura de luta, musicalidade e dança que só a capoeira tem, além da oportunidade que ela dá de cada um superar suas próprias limitações.
Fábio é um exemplo de que a capoeira pode ajudar na inclusão de pessoas com deficiência. Ele perdeu a visão há 5 anos por causa de um glaucoma. A capoeira me trouxe muitos benefícios, né? Depois que eu perdi a visão, modo de agir, de se locomover, ver a vida de um jeito diferente, né? Então, de um modo diferente. Então, a capoeira me trouxe muita estrutura depois que eu perdi a visão. A nossa finalidade é demonstrar todos os benefícios que a capoeira pode oferecer para todo o segmento da sociedade, em vez de levar a capoeira só para o capoeirista, e sim levar para a sociedade inteira, perceber que a capoeira pode trabalhar a qualidade de vida, esquema corporal, inclusão social, é uma verdadeira ferramenta para a cidadania. Muitos pais e avós estavam ansiosos para ver filhos e netos se apresentando. A gente veio aqui prestigiar junto com o vô, com a avó, com a madrinha e com a mãe dele. Família toda? Família toda. O festival vai até o dia 1º de agosto. Para participar das atividades, basta doar 1 quilo de alimento não perecível, um produto de limpeza ou de higiene pessoal. O que for arrecadado será doado para entidades assistenciais de Santos que ensinam capoeira. Na terça-feira de manhã a gente vai estar no Espaço Idoso, trabalhando a capoeira na terceira idade. Vamos no albergue noturno levar capoeira para esses cidadãos que estão aí à margem da sociedade, dar uma alegria um pouquinho para eles. E na quarta-feira a gente faz o encerramento falando da legislação da capoeira, a história da capoeira com o doutor Alberto Schneider, que é PhD em História, e finalizando com o mestre Gladson da USP, que vai dar uma clínica sobre a cidadania na capoeira. Então tem para todos, venham participar. Mais detalhes sobre a programação você encontra no site da Prefeitura, santos.sp.gov.br. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado sobre Santos e região acessando o santaportal.com.br. Nós voltamos amanhã, eu espero por você. Uma boa noite e até lá. Tchau.